Graça e paz, queridos. Nós temos 2 pedidos de oração aqui, pelo Miguel e também pela Anne. Nós vamos estar orando. A palavra de Deus diz que o Senhor é o Senhor que sara. Estenda a sua mão direita, nós vamos estar orando por essas vidas. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti a vida do Miguel Antônio, da Anne, Pai. Essas pessoas que hoje necessitam de uma intervenção da Tua parte. Que toda ação das trevas, todo espírito de morte, espírito de enfermidade, deixe esses corpos agora no nome de Jesus. Nós chamamos a vida de Deus sobre eles, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Tome o seu lugar, se assente. Nós teremos os avisos, gostaria que você prestasse atenção. Os avisos serão... Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 1, Lucas 21, versículos 1 a 4. O que nós vamos ler nesse texto era algo comum na vida de Jesus, na vida dos discípulos. Era algo comum para qualquer judeu que morasse ali em Jerusalém e que morasse em Israel. Diz assim: Jesus, levantando os olhos, viu os ricos lançarem suas ofertas no cofre. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para seu sustento. Amém. Nós olhamos esse texto, é um texto bastante conhecido, ensinamento aqui aos seus 12, aos seus discípulos, porque Jesus ele vem na contramão de tudo aquilo que a sociedade da época e sociedade atual ensinava. Jesus mostra o verdadeiro valor da oferta. Jesus demonstra aqui, ensinando aos seus discípulos,
que o verdadeiro valor da oferta não está no quanto você dá, mas no quanto sobra para você. Nós olhamos que havia muitos ricos. Jesus fala, aqui o texto, o Evangelho de Lucas é muito fiel, falando que havia muitos ricos. E quando falava ricos, é interessante que naquele tempo não havia papel moeda, não tinha o que nós conhecemos hoje como papel moeda. Toda moeda em circulação, todo o dinheiro em circulação naquele tempo era moeda. Então as pessoas, quando elas vinham depositar, geralmente elas vinham com um saquinho de moeda. Quando você vê aqueles filmes antigos, você vê que todo pagamento era feito, geralmente era uma bolsinha cheia de moedas que era entregue. Então os ricos vinham com aquela bolsa de moeda, quem sabe alguns com uma bolsa muito pesada, quem sabe nem conseguindo carregar, e colocavam lá. E alguns ainda, quem sabe, até trocavam por moedas menores para ter um volume maior, para mostrar para as pessoas que eles estavam fazendo uma grande doação. E provavelmente os sacerdotes e as pessoas que tomavam conta do templo, baixa um pouquinho o retorno para mim, por favor, tomavam conta do templo, eles ficavam observando aquilo, falavam: olha o tamanho daquela oferta. Eu acredito que Jesus, diante de ver até o espanto dos discípulos, dos seus 12 ali olhando, quantias enormes de dinheiro sendo entregue ali na hora da oferta. Algumas traduções dizem gasofilácio, outras, como a minha, diz cofre. E aí Jesus aproveita para mostrar o verdadeiro sentido da oferta. E aí ele diz: em verdade eu digo que esta pobre viúva deu mais do que todos. E na cabeça dos discípulos, como que uma viúva pobre, que não tem como se sustentar, pode dar um valor muito maior do que os outros? E aí Jesus explica, dizendo que ela deu tudo o que ela tinha, sendo uma pessoa tão pobre, sendo uma pessoa tão sem provisão de recursos, uma pessoa que não tinha alguém para sustentá-la, ela dependia dela própria para se sustentar, porque basicamente naquele tempo as mulheres, elas não trabalhavam, então todo o sustento vinha da parte do homem. Então quando uma mulher era viúva, geralmente, se ela não tinha os filhos para cuidarem dela, provavelmente ela vivia à mercê da sociedade, vivendo uma condição realmente à margem da sociedade, uma situação aviltante que aquela mulher vivia. E dentro desse processo, essa mulher então, provavelmente pelas roupas que ela estava vestindo, provavelmente surradas, imagine-se se ela entrasse aqui, essa pobre viúva, e viesse na hora da oferta aqui trazer a oferta. Quem sabe muita gente olharia para a roupa dela e fala: o que essa mulher está fazendo aqui? Porque é assim que a sociedade vê, olha, enxerga, fica reparando a roupa das pessoas. E se ela viesse até aqui à frente para trazer a ofertinha dela aqui, as 2 moedinhas aqui, se ela vivesse hoje, em pleno século 21, muita gente estaria reparando na roupa dela. Mas no entanto, aos olhos de Deus, ela deu a melhor oferta, deu a maior oferta. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Então o que nós percebemos é que Deus olha muito a intenção do nosso coração em trazer algo a Ele. Quando nós trazemos algo diante de Deus, Deus, Ele vê muito o quê? A motivação do meu coração, a motivação do seu coração. Por que eu quero trazer? De que forma eu venho trazer? Será que eu estou entregando a Deus só a sobra, só aquilo que me sobra? Ou na verdade eu estou preparando algo especial? Eu vim com o meu coração agradecido a Deus para trazer algo diante do Senhor nesta noite que de fato agrade o coração dele. Nesta noite você e eu temos a oportunidade de trazer diante do altar uma oferta, e você vai poder fazê-lo nesse momento agora. Os obreiros vão passar, distribuir os envelopes, e você vai pegar a sua oferta. Às vezes você fala: eu só tenho isso, mas é esse pouco que você tem que Deus se agrada. Não se envergonhe do pouco que você tem, não se envergonhe, porque às vezes você olha
olhando as outras pessoas, mas o que importa é Deus olhando a tua situação, a tua condição. Então dê com alegria, porque a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Eu quero orar. Pegue a sua oferta na mão, pegue o envelope ou a sua oferta. Se você não tem envelope, pode levantar a sua mão com a sua oferta a si mesmo. Eu gostaria que você levantasse a sua oferta. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar agora, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas que estarão vindo diante desse altar, trazendo a sua oferta. Aqueles também, Senhor, que desejariam ofertar nesta noite, mas não têm possibilidade alguma de fazê-lo, também eu quero abençoá-lo pela intenção maravilhosa do seu coração, que ele possa receber bênçãos multiplicadas sobre a sua vida, no nome de Jesus. Nós temos as máquinas de cartões aqui dos dois lados. Se você precisa passar o seu cartão, pode vir aqui e pode vir trazer a sua oferta. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração, um milagre. Vamos orar mais uma vez. Curve sua fronte, feche seus olhos, fale com o Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite, pela oportunidade que temos, Senhor, de compartilhar a tua palavra. Tu conheces cada pessoa que entrou neste ambiente, nesta noite, neste lugar. Tu conheces a necessidade de cada jovem, de cada homem, de cada mulher, de cada adolescente, de cada ancião. E eu peço que, Espírito Santo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A tua soberana vontade se manifeste nesta noite, neste lugar. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, nós neutralizamos agora toda a ação das trevas, todo intento de Satanás, seja neutralizado agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Que as mentes possam ser livres agora, completamente livres, no nome de Jesus, amém.
Filipenses capítulo 3, abra sua Bíblia, versículo 13. Há 2 semanas atrás, estive ministrando aqui na quarta-feira, e com o tema Vencendo os Gigantes do Medo, né? Nós sabemos que o medo aprisiona muitas pessoas. E depois, se você quiser, você pode acessar lá na internet e ouvir essa ministração da quarta-feira retrasada, Vencendo os Gigantes do Medo. Nós estamos com esse tema, derrubando os gigantes, e hoje eu quero falar sobre vencendo os gigantes do passado. Qual é o gigante do passado que ainda te atormenta, que te aprisiona, que te prende, que te deixa paralisado, estático, faz com que você não avance? Não sei se você sabe, mas muitos traumas que ocorrem na vida de um ser humano faz com que ele possa ficar, às vezes, paralisado naquela situação. Emocionalmente, ele pode ficar preso àquela situação. Por mais que a sua idade cronológica avance, a sua idade emocional fica presa. Com isso, gera-se uma descompensação no ser humano. Lembro-me de uma mulher de 40 anos que eu e minha esposa atendemos. E ela teve um trauma aos 15 anos. Ela já tinha 40 anos. E emocionalmente ela tinha comportamento de adolescente. Volta e meia ela tinha algumas recaídas e não condizia o comportamento daquela mulher de 40 anos, que volta e meia estava com comportamentos de adolescente. Já tinha 3 filhos já. A filha caçula dela tinha 15 anos. E os outros 2 filhos já eram maiores de idade. E ela sofria com aquela situação. Até que um dia Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos usou para ajudá-la a resolver aquele problema. E a partir dali a vida dela então deslanchou e ela começou a avançar. Esse é um caso mais grave que eu estou pontuando para você, mas não só são esses casos mais graves que aprisionam as pessoas. Tem muitas pessoas aprisionadas por coisas simples, que aos olhos meus pode ser uma bobeira, mas aos olhos da pessoa que passou é um gigante. Ela não consegue se livrar daquela situação. Ela não consegue se livrar daquela cena que ficou registrada na sua memória há 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano. E muitos estão aprisionados por esses gigantes, porque quando ela olha para aquela situação, ela fala: eu não dou conta, eu não sei como resolver. E infelizmente nós estamos vivendo em meio a uma geração onde isso é comum. Não deveria ser, mas tem sido comum. As pessoas não têm maturidade emocional para lidar com as situações, não têm maturidade emocional para lidar com as dificuldades, com os nãos da vida. Como eu já falei aqui, tem gente que quando sai de casa ele quer pegar todos os sinais verdes. Tem alguém assim? Não precisa levantar a mão. Então, mas eu quero dizer, assim como você não vai conseguir pegar todos os sinais verdes até chegar ao seu trabalho, a vida também não vai dizer sim para você sempre. A vida é cheia de nãos.
cheia de circunstâncias adversas. E você ficar às vezes, por quê? Não resolve. Tem coisa que não se explica. E se você ficar tentando achar uma explicação, você vai ficar maluco, doido, lelé da cuca. Então você precisa aprender a lidar com isso. E o apóstolo Paulo, ele nos fala algo muito interessante aqui, no versículo 13, acompanhe e joga no telão para mim. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e o que ele faz? Ele está afirmando aqui, olha o que eu faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante, pode passar, para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Volte no 13. O que ele está dizendo? Quanto a mim, não julgo que haja alcançado. O que ele não tinha alcançado ainda? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. O que Paulo não tinha alcançado ainda? Quando você lê os versículos anteriores, Paulo está falando da ressurreição. A ciência, ela tem se desdobrado, tentado de todas as maneiras fazer com que o homem viva mais tempo sobre a face da terra, inventado muitas coisas, tentado robotizar o homem, partes do homem, para que ele possa realmente ter uma vida mais longa sobre a face da terra. Pesquisas e milhões e bilhões têm sido gastos em pesquisas para que realmente o homem possa viver mais. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que Paulo está dizendo é que o que ele buscava era a ressurreição dos mortos. Porque Paulo, ele acreditava, assim como eu, e eu creio que a grande maioria acredita, que mesmo que nós venhamos a morrer, um dia nós iremos ressuscitar. E por que eu tenho a certeza de que eu vou ressuscitar? Porque eu tenho hoje a vida eterna. Então Jesus é a ressurreição e a vida. Então, por conta de que Jesus, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele se tornou primogênito dentre os mortos. E quando ele ressurge num corpo glorificado, que a morte não tem mais domínio. O que os homens estão gastando bilhões para descobrir, nós temos de graça. Mas o que Paulo está dizendo é que ele, que era o grande apóstolo Paulo, que vinha caminhando, servindo a Deus, ele ainda não julgava que ele havia alcançado a ressurreição. Por quê? Porque é um processo, é algo que nós estamos, como a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim. Que fim? Até o dia que te chamarem. Vamos voltar. Minha esposa tem problema de tireoide, e o médico receitou um remedinho para ela lá, falou: quanto tempo eu vou tomar esse remédio? Falou: até a véspera. Então, porque no dia que morrer não dá para tomar, né? Então, meus irmãos, quando a gente olha para a ressurreição, é algo que nós temos que perseverar até o fim. E Paulo está dizendo isso. Mas é algo interessante o que ele faz para ser uma pessoa totalmente saudável. E é sobre isso que eu quero falar. Como que eu posso vencer os gigantes do passado? Sendo uma pessoa totalmente saudável. Como que eu sou uma pessoa totalmente saudável?
esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Quem vive de museu é passado. Ou quem vive de passado é museu, né? Eu queria ver se vocês estavam atentos, né? Então, quando a gente olha para essa situação, tem muita gente presa. Essas situações tão corriqueiras, bobas. E por que as pessoas, elas não resolvem as suas situações? Porque elas só têm uma crença, elas não têm fé. Por quê? O que é crença? E o que é fé? Crença, ela é passiva. Por exemplo, você passa na rua e pergunta para a pessoa: você acredita em Deus? Acredito. Você vai perguntar para 200 pessoas se acreditam em Deus, a grande maioria acredita em Deus. Agora ela não faz nada em relação a essa crença que ela tem de que Deus existe. Ela continua fazendo todas as coisas erradas, mas ela diz que acredita em Deus. Como que eu posso acreditar em Deus e viver longe da presença dEle? Viver longe dos princípios dEle? Então isso é só uma crença. E está cheio de pessoas aí com essa crença. Eu creio em Deus. A fé não. A fé, ela é ativa. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então a fé, ela só existe o quê? A ação. Então, quando uma pessoa acredita em Deus e ela tem uma ação diária, todos os dias ela tem aquela ação demonstrando que ela acredita em Deus, pelas suas atitudes, pela sua busca a Deus. É assim que nós vamos rompendo com as cadeias que querem nos prender e nos impedir de chegar aonde? No alvo. Porque o que Paulo diz, ele está avançando para onde? Para o alvo. Você e eu precisamos ter um alvo. Diga para o seu irmão: você precisa ter um alvo. Diga para 3 pessoas: você precisa ter um alvo. Enquanto eu bebo uma água. Ele prosseguia para o alvo, ele tinha um alvo, ele sabia o que ele queria. A pergunta é: você sabe para onde vai? Se você não sabe de onde veio, provavelmente você não sabe para onde vai. E provavelmente você não sabe quem você é. E eu já preguei isso aqui. Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? E não foi só uma vez não, vários. Então, que você possa realmente entender quem é você. E Paulo então, ele tem esse foco, ele sabe para onde ele está indo, ele tem um alvo, ele sabe onde ele quer chegar. Então, quando nós olhamos para o passado, nós precisamos compreender algumas coisas acerca do passado. O passado, ele é válido quando usamos para experiência e não para estagnação. Então, existem muitas coisas na minha vida que foram experiências, e não foram experiências boas, foram experiências amargas, mas eu olho pelo retrovisor, eu estou dirigindo o carro, eu estou no alvo, eu estou avançando, e o passado eu olho pelo retrovisor para quê? Para que me dê direção para o futuro. Mas tem gente não, que ele, em vez de andar para frente, ele engatou ré e fica só andando de ré, só olhando o passado. Ele não olha para frente, ele só olha para o passado. Então, é por isso que muitos não avançam, não rompem, não crescem. Outra coisa interessante acerca da questão do passado: o passado deve nos motivar a crescer e não diminuir. Quer dizer, quem aqui já passou por uma situação adversa? Não precisa levantar a mão, todo mundo. Então, todo mundo, meu irmão, porque se você não passou por uma situação adversa, você não é gente, você é um ET. Porque todo mundo, a partir do momento que você nasceu, a primeira coisa que aconteceu, você levou 2 tapas na bunda. Primeira coisa ruim que você levou, ai, começou a chorar. Então você falou: mal cheguei no mundo, já estou apanhando. Você já apanha quando chega no mundo mesmo. Tem um propósito aquilo, mas dói, né? Deve doer. Eu não lembro quando eu apanhei, mas... O passado deve servir como exemplo para buscarmos coisas maiores no futuro. Então, o passado, ele tem que ser como algo que você
positivo, como uma experiência positiva. Mesmo que naquele momento que você viveu isso, não foi tão positivo assim. Mas você tem que extrair uma lição positiva daquilo. Aí você pode dizer assim, mas será que existe, pastor? Claro que existe. A questão é o que eu preguei no domingo. Ponto de vista. Depende do ponto de vista. Depende de onde você está. Se você estiver só olhando de uma forma, você nunca vai enxergar a maneira correta de ver. Por exemplo, daqui do alto, eu tenho uma visão muito mais ampla do que vocês daí. Por exemplo, eu consigo enxergar todos daqui. Quem está aqui na primeira fileira consegue me ver. E mesmo olhando para trás, sentado, eles não têm a visão que eu tenho. Por quê? Porque o meu ponto de vista é mais elevado. Eu estou num plano mais elevado. E por estar num plano mais elevado, eu tenho um ponto de vista muito mais amplo do que você no térreo. Então é isso que acontece às vezes na vida. O problema da vida não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que acontece. Se a vida te oferecer um limão, faça uma limonada. Mas às vezes você não sabe fazer a limonada. Aí você fala assim, mas pastor, não tem açúcar. Então toma sem açúcar mesmo, irmão. É gostoso também. Então, às vezes as pessoas elas só sabem olhar para o negativo, mas eu quero dizer que Deus quer te levar a enxergar de uma maneira positiva, de uma maneira que é a visão dele. Foi exatamente isso que domingo de manhã eu ministrei. Eu vejo pessoas que estão vivendo aprisionadas aonde? Primeira coisa, no casamento. Às vezes está casada há 10 anos, depois de 10 anos ela olha, acho que casei com a pessoa errada. Depois de 10 anos que ela descobriu que é a pessoa errada. Não dá mais não, vou ter que trocar, não tem jeito. Mas por que isso tem ocorrido hoje no século 21? Porque os relacionamentos se tornaram descartáveis. Por conta de uma mentalidade humanista que está assolando a sociedade. E a pessoa, se você for olhar, ela vai, sabe o que ela vai falar? Ela vai falar de que na lua de mel aconteceu uma coisa que ela não gostou. Ela vai falar que um mês depois aconteceu outra coisa que ela não gostou. Então ela vai começar a cavar defunto, meu irmão. 10 anos depois ela vai cavar defunto para achar um motivo para se separar. E às vezes não é só um não, é muitos. O que é isso? É a alma te enganando. É a alma te ludibriando. É a alma querendo realmente levar você para o caminho do engano, caminho do erro. Em relação aos filhos, é interessante como a maioria dos pais quer que tudo aconteça conforme eles planejam na cabeça deles. Quando a nossa primeira filha nasceu, minha esposa ela tinha um projeto na cabeça dela. Falou, ela vai nascer loirinha, com o cabelo todo encaracolado, e aí ela nasceu careca. No aniversário de 1 ano dela, ela não tinha nem cabelo, tinha que colar aqueles negócios na careca. Pensa na frustração da minha esposa naquele tempo. Assim, essa não é, ela olhava e falava assim, essa não é minha filha. Porque a filha que eu idealizei, ela tinha uns cachinhos, era o cabelinho enroladinho. Tive que ministrar muita cura interior na minha esposa. Ela teve que buscar muita cura em relação à nossa filha. Porque ela não conseguia aceitar. Ela, por muito tempo, ela ficava pensando, trocaram ela na maternidade. Então, agora eu estou falando de uma situação quando nasceu. Mas é aquela história que eu já contei aqui. Quando o filho é pequeno, você fala, dá vontade de comer. Quando cresce, você fala, por que não comi? Né? Então, porque quando cresce, meu irmão, você fala, meu Deus, não era isso que eu planejei. Não é isso que eu projetei para meu filho. E aí, o que acontece? Você fica preso a um passado, amarrado, aprisionado a isso, e se lamentando e assumindo ainda uma culpa.
um sentimento de culpa. Quando Deus deu a cada ser humano, o dom mais lindo que Deus deu a qualquer ser humano chama-se livre-arbítrio, que é o direito de ir e vir, o direito de escolher, o direito de decidir. Você é livre para tomar suas decisões. E o pai, ele vai o quê? Educar o filho, ele vai instruir o filho, mas ele não pode manipular o filho. A filha, está ouvindo, mães? Mães gostam muito de fazer isso. Mulheres, elas têm uma tendência maior a fazer isso do que os homens, e isso é estatisticamente comprovado. Então há uma tendência maior das mães manipularem, fazer com que as coisas tudo aconteçam do seu jeito, e quando não acontece ela fica frustrada, e ela fica lembrando, mas quando você tinha 5 anos, quando você tinha 8 anos, quando você tinha 9 anos. Quando você vai parar com essa ladainha? Nós vamos ser curados dessas coisas. Fala para o seu irmão, está na hora de crescer. Fala, Pedro. Conta aí, Pedro. Foi o motivo da risada. Em relação à sua vida profissional, essa é pior ainda. Tem gente que está lá, ela se aposentou, 30 anos de trabalho, se aposentou, e quando se aposentou, fala: eu nunca gostei do meu serviço. Eu não consigo entender os negócios desses. Trabalhou a vida inteira mal-humorada, de cara feia, parecendo elefante chupa-limão, né? Cara todo enrugado. Então, quantas pessoas às vezes estão traumatizadas exatamente por causa disso, porque eles estão ali naquele trabalho, pensando: por que eu estou nesse trabalho? Faz 10 anos que eu estou aqui, camelando, fazendo isso, fazendo aquilo, chora, reclama, tal, mas o que ele tem? Ele só tem uma crença, ele não tem fé, porque se ele tivesse fé, ele desistia daquilo e tomava uma atitude para fazer aquilo que ele realmente ama e sonha, mas ele às vezes só tem uma crença. E aí fica naquele sonho: mas se eu tivesse me informado nisso, se eu tivesse pegado aquela oportunidade, se eu tivesse aceitado aquele emprego, sim. Meu irmão, esse sim vai te levar para o inferno. Na verdade não vai te levar para o inferno, você já está vivendo um inferno na terra. Tem muita gente vivendo um inferno na terra simplesmente por conta do sim. Sim. Você precisa romper com as cadeias do passado e começar a focar num alvo muito mais elevado, que é Cristo. Continuando. Agora tem mais uma aqui. Tem gente que não consegue se livrar do seu corpo, né? Casou com 20 anos, 58 quilos. Olha para hoje, 82, e aí fala: meu Deus do céu. Aí fica a vida toda lutando para ter 58 quilos. Sabe quando isso vai acontecer? Provavelmente quando te enterrarem, depois de 7 palmos, aí você vai começar a decompor, e vai chegar uma hora que você chega nos 58 quilos, e aí depois você vai diminuir e vai virar só uma caveirinha. A pessoa é solteira, tem aquele corpo, aí casa, tem mudança de hormônio, vem filho, acontece um monte de coisa. Claro que tem algumas pessoas que foram bem-aventuradas pela natureza e não tem essa dificuldade, mas essa é a exceção, não é a regra. E aí todo mundo quer voltar lá: quero ser como criança, te amar pelo... para com isso. Fala para o seu irmão: para com isso, meu irmão. Seja livre.
A gente precisa cuidar da saúde? Claro, temos que cuidar da saúde. Tem os médicos para isso. Se você quer ter uma vida longa, você deve cuidar da sua saúde. Mas tem muito magro morrendo. Isso não é para você, pastor Breno. Mas tem muito magro. O pastor Breno vive tomando shake para engordar, porque ele almoça, toma shake para engordar, mas é a natureza. Não, tem gente que tem a natureza. Às vezes não engorda. E às vezes o que a gente quer? Quer mudar a natureza. Eu, por 10 anos da minha vida, eu pesava 59 quilos. Aí eu quase morri. Porque eu jejuava muito e Deus teve que usar uma pessoa para falar assim: pare de jejuar, senão você vai morrer. E o diabo ia me matar de tanto jejuar mesmo. E aí Deus falou até o médico que era para eu procurar. Fui procurar o médico e ele falou: você vai fazer isso, me deu umas vitaminas lá, falou como seria a base da minha alimentação. Em 3 meses engordei 6 quilos, fui para 65. Ele falou: não preciso tomar mais remédio, continua a base da alimentação. Hoje eu estou tentando o reverso, né? Porque foi engordando um quilo, passou 20 anos, meu irmão, 20 quilos. Então o fato é que às vezes a gente não aceita aquilo, mas no meu caso era por causa de saúde mesmo. Mas eu sei que tem muita mulher, e mulher ela tem mais essa complicação do que o homem, embora que tenha alguns homens vaidosos. Eu lembro de um camarada amigo meu, que ele estava com uma barriguinha saliente, ele foi lá na médica, falou que queria fazer uma lipo, né? Aí quando ele malhava todo saradão tal, quando levantou a camisa e a médica olhou e falou assim: eu vou te encaminhar para uma psiquiatra. Você está maluco, né? Então, tem gente assim, meio doido, não tinha barriga nenhuma, queria fazer uma lipo para baixar o que já não tinha, né? Então tem gente que é meio doido, maluco assim. Então, o que você precisa? Você precisa entender que aquele corpo lá de trás faz assim, ó. Bye, tchau. Pode ser que por um milagre você chegue lá, mas tem gente morrendo por causa disso, tomando um monte de remédio para chegar naquele corpo tão sonhado de quando casou. E tem muita gente morrendo por causa disso. Por quê? Está preso a um passado. Fale para o seu irmão: liberte-se do passado. Quando você olha para frente, os bens materiais perdidos, eles podem ser encontrados. O relacionamento pode ser restaurado. A vida profissional, ela pode recomeçar. O seu corpo, ele pode ser modelado. O casamento pode ser restaurado. Os filhos podem aprender a ver de uma maneira diferente. Mas o que impede as pessoas de viverem a plenitude? Muitas pessoas, além de estarem presas ao passado, elas vivem um ressentimento. Estão ressentidos. O que é ressentimento? É sentir de novo. Ressentir. Então é sentir novamente. Então muitas pessoas estão presas por conta de quê? De situações que ela se envolveu no passado. A gente olha para aquela situação do credor incompassivo que Jesus conta, aquela parábola do homem que devia uma fortuna para o seu senhor, e aí ele recebe o perdão daquela fortuna, e ele tinha um conservo dele que devia uma mixaria para ele, e ele não perdoa a dívida, e a Bíblia diz que ele seria entregue ao quê? Aos atormentadores. Algumas traduções diz verdugos. Vamos pôr esse texto aí na Bíblia. Mateus 18, 34, 35. Só quero pôr esses 2 textos aí.
Mateus 18, 34, 35. Põe na tela aí para mim, por favor. Na minha tradução diz assim: irado seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, o que nós vemos aqui, que Jesus, ele conta aquela parábola para ensinar um princípio, o princípio do perdão. Porque as pessoas ficam presas a ressentimentos, situações que aconteceram. Quantos casamentos estão à bancarrota exatamente porque não há o perdão do cônjuge, de um para com o outro, de situações que aconteceram no passado. E sem perdão não tem como você ter um relacionamento saudável, não tem como você ter uma vida saudável. Então entenda algo, que para você se libertar do passado, o perdão ele é extremamente necessário. E existe 3 situações, 3 pessoas principais que você precisa perdoar. Você precisa perdoar primeiramente a si mesmo. Porque às vezes você olha para você e você não consegue nem perdoar você mesmo. Você olha para você e você fala: eu sou errado. Você pensa em um monte de coisa errada que você fez, e aí você se culpa e se condena. Se você não se perdoar, você não consegue às vezes perdoar o outro, que é o segundo ponto, que é perdoar o próximo. Então você tem que ver que às vezes você cometeu uma atitude errada. O que você precisa? Você precisa reconhecer. E o que é reconhecimento? É humildade. É você ser humilde o suficiente para reconhecer que você está errado. E quando você é humilde o suficiente para reconhecer que você está errado, você consegue se perdoar. Segunda coisa, você começa a ver as pessoas que às vezes você fez mal e você consegue perdoar eles. E terceiro, você tem que perdoar também a Deus. Ah, mas eu não ofendi a Deus. Mas dependendo do nível de amargura e de ressentimento, tem muita gente que culpa a Deus pelos seus problemas, culpa a Deus pelas suas dificuldades, pelas suas lutas. Então você precisa também pedir perdão a Deus e realmente liberar perdão. Porque às vezes alguém fala assim: eu perdoar a Deus, é uma coisa que às vezes não entra na sua cabeça. Mas quando eu falo perdoar a Deus, é pelo fato de que existem situações na sua vida que você não compreende e você entende que o culpado daquilo é Deus. Então é nesse sentido que você precisa perdoar a Deus, porque você atribuiu a culpa a Deus daquela situação e circunstância que você se envolveu. Então você precisa pedir perdão a Deus, e você também precisa: Deus, eu te perdoo porque eu te culpei daquela situação e o culpado sou Joe. Eu sempre digo que na minha vida, quando as coisas não estão bem, só tem 2 opções: ou Deus está errado ou eu estou errado. E eu sempre descubro que eu estou errado. Então, eu não sei você, porque tem gente que quer convencer Deus que ele está errado. Mas você precisa aprender a fazer isso. E para fechar, o apóstolo Paulo, ele fala que ele prosseguia para o alvo. E o alvo dele, põe o versículo 14 de Filipenses 3,14. Vamos continuar o 15 e o 16. Vamos no 14, vamos continuar os versos abaixo. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O 15. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Então, tem uma tradução que diz: todos quantos somos maduros, ali diz perfeitos, temos esse mesmo sentimento. O sentimento de quê? De esquecer as coisas e prosseguir para o alvo. Qual era o alvo? Buscar a ressurreição dos mortos. Quem é a ressurreição dos mortos? Jesus, lá em Lucas, ele diz, aliás, em João capítulo 11, ele diz, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? Sim ou não? Você tem crença ou você tem fé?
Não adianta você responder para mim que tem fé. É a sua atitude que vai demonstrar se você tem fé. Porque às vezes você pode ter só uma crença. Então o fato é que a fé, ela tem uma atitude. Então o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele está falando que ele é a ressurreição e a vida. Mas o que é a ressurreição e a vida? Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então será dito: tragada foi a morte na vitória. E vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então nós um dia seremos revestidos por um corpo glorificado. E isso só acontecerá exatamente se você estiver vivo, você será transformado nesse corpo. Se você estiver morto, você será ressuscitado e receberá esse novo corpo, esse corpo que nunca mais morrerá. Mas o que é esse corpo? É a vida eterna. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti somente por único Deus vivo e verdadeiro, e a teu Filho amado Jesus Cristo, a quem enviaste. Então o alvo que Paulo está dizendo ali é que cada dia eu preciso conhecer Deus. No livro de Oséias capítulo 6 versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos todos os dias conhecer a Deus, conhecer a sua bondade, conhecer o seu amor, conhecer as virtudes que existem em Deus. Então o alvo de Paulo era todos os dias buscar conhecer cada dia mais a Deus. Então ele diz: eu não julgo que eu haja alcançado, mas eu prossigo. Por quê? Porque a vida cristã é todo dia, é todo dia, é todo dia, é todo dia. As pessoas acham que vida cristã é um conto de fadas, é um parque de diversões. Não, a vida cristã é uma vida todo dia. Todo dia eu enfrento gigantes, todo dia eu enfrento leões e ursos, e às vezes deixo alguns amarrados para matar no outro dia. Tem dia que você está matando 10 leões, tem dia que uma formiga está te matando. São guerras, são lutas, são dificuldades. Em que planeta você está? No planeta Terra. Todo mundo é gente. Quem é gente passa por luta, por dificuldade. Você tem que pagar conta, você tem que trazer o sustento para sua casa, você tem que cuidar do seu filho, você tem que cuidar da sua esposa, do seu esposo. Você tem uma família. Todo mundo passa por luta e dificuldade. Isso faz parte do dia a dia. Mas eu quero dizer, nunca se esqueça do seu alvo principal. O seu alvo principal tem que ser Jesus Cristo. Se coloque em pé. Vamos orar. Nós vamos cantar essa canção que é Muralhas, porque algumas muralhas do passado elas precisam cair, elas precisam romper. E eu quero convidar os pastores que estão aqui para ficar aqui na frente já, de frente para o povo. Vem aqui enfileirado, pastores e pastoras, fiquem de frente para o povo. Enquanto essa canção está sendo ministrada, se você está preso a alguma coisa do passado, essas muralhas do passado elas vão cair hoje. E você pode chegar a qualquer um desses pastores ou pastoras, enquanto essa canção está sendo cantada, eles vão estar orando por você. E aí você recebe a oração, você já pode voltar para o seu lugar, ok? Não precisa ficar aqui, amém? Mas eu vou falar a hora que eles vão começar a orar, tá? Eu vou dar o comando para eles orar. Então eu vou esperar primeiro que se forme um grupo de pessoas aqui, para depois a gente dar o comando. Então, e preste atenção na letra desta canção. Ouça com o seu coração interno, para que essas muralhas do passado que te prende caiam nessa noite, no nome de Jesus.
mas nada pode parar o poder de Não perca a oportunidade. Venha quebrar os grilhões que te prendem, que te aprisionam. Todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Profetize nessa noite, muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh. Cantamos, cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Coloque a mão sobre a sua cabeça, todos agora. E os pastores, fiquem orando nos corredores. Os pastores, orando nos corredores. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar toda a igreja diante de Ti. Cada pessoa que está reunida neste templo agora, Pai, no nome de Jesus. Senhor, se existe alguma coisa na memória, Senhor, que de alguma forma está aprisionando pessoas no passado e que hoje elas não lembraram durante essa ministração, peço Espírito Santo que o Senhor possa trazer luz, trazer entendimento, revelar essas áreas que estão aprisionando e prendendo as pessoas,
que essas muralhas, que essas prisões, em o nome de Jesus, saiam agora, em o nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora, e espíritos malignos têm acessado as mentes e os corações, e têm aprisionado as pessoas na mente e no coração, impedindo elas de viverem a plenitude do Evangelho de Cristo. Impede elas de terem paz, impede eles de terem alegria, em o nome de Jesus, fora! Em o nome de Jesus, seja cheio agora, seja completamente cheio da presença de Deus, seja cheio da virtude de Deus, que você possa sentir a presença do Todo-Poderoso durante essa semana, durante esse mês, que você seja visitado pela glória de Deus. Eu os abençoo com toda sorte e bênção, em o nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Que Deus os abençoe e vão em paz em nome de Jesus. Cantamos bom